Inicialmente, então, para a gente conseguir entender o que é o diencéfalo em si, nós temos, então, uma visão medial num corte do nosso encéfalo, da nossa cabeça, né? Um pedaço do nariz, da nuca e a cabeça. Aqui nós temos, dentro do compartimento intracraniano, o tronco cerebral, mesencéfalo, ponte e bulbo, e, posteriormente ao tronco cerebral, o cerebelo. Acima do tronco cerebral e do cerebelo, nós temos o que nós chamamos de cérebro. Então, quando você, profissional da área da saúde, fala em cérebro, você está falando de telencéfalo, que é o que está em vermelho, que é o que geralmente as pessoas chamam de cérebro mesmo, e o diencéfalo, que é o que está em verde. Se você quiser nomear todas essas estruturas do compartimento intracraniano, você chama de encéfalo, ok? Diencéfalo, então, é uma estrutura, essa estrutura que está em verde, que está conectando o tronco cerebral ao telencéfalo, ou ao telencéfalo, né? Não dá para a gente falar de diencéfalo se não souber essa relação anatômica que ele tem com o terceiro ventrículo. Nós temos, lembrando aqui, só fazendo uma rápida revisão, porque isso já foi falado, o quarto ventrículo, que tem uma relação com o tronco e com o cerebelo, ok? Nós temos o terceiro ventrículo, que tem uma intrínseca relação com as estruturas diencefálicas, que foi isso que o Dr. Roberto já iniciou, né? E os ventrículos laterais, que têm uma relação com o telencéfalo, né? Nesta outra visão, num corte horizontal, eu quero que vocês notem essas duas regiões em preto, que são as regiões dos ventrículos laterais, e a estrutura dos ventrículos, a relação anatômica dos ventrículos laterais com o telencéfalo. Do mesmo jeito, o terceiro ventrículo, essa pequena fenda ímpar, singular, com relação não com o telencéfalo, mas sim com o diencéfalo. Mas, Rafael, que estrutura diencefálica é essa que essa pequena fenda está relacionada? Aqui é o tálamo, essa grande estrutura ovalar é o tálamo. Essa é a principal e maior estrutura diencefálica e principalmente relacionada ao terceiro ventrículo. Nesta outra face, um corte sagital, nós temos corpo caloso, septo pelúcido. Eu sei que ao lado deste septo pelúcido, lateral ao septo pelúcido, eu tenho o ventrículo lateral. Então, eu sei que este é o forame de Monro, comunicando o ventrículo lateral com o terceiro ventrículo. Então, essa estrutura circundada por essa linha cinza é o terceiro ventrículo. Portanto, aqui estão as estruturas diencefálicas que eu vou falar nessa aula. Numa face, num corte coronal, novamente, a região do terceiro ventrículo, essa fenda ímpar, e as estruturas diencefálicas que comunicariam, portanto, o tronco cerebral que estaria aqui com o telencéfalo, ok? Esta é a imagem que vocês têm que ter do diencéfalo, do corpo caloso para baixo, para inferior, e do tronco cerebral para cima. Essa é a estrutura diencefálica. Como que anatomicamente nós dividimos o diencéfalo? Nessas quatro porções. O tálamo, a maior delas. Aqui ficaria a estrutura que o Dr. Roberto comentou, chamada de aderência intertalâmica, que vai unir o tálamo de um lado com o tálamo do outro lado, principalmente visível em crianças, né? Muitos adultos, essa estrutura regride. Então, nós temos o tálamo, a primeira estrutura diencefálica, né? O epitálamo, que nós vamos comentar sobre ele, principalmente relacionado à glândula pineal, às abênulas, os núcleos abenulares, a comissura das abênulas. O hipotálamo, que todos vocês, acredito, já ouviram falar ou já sabem alguma coisa do hipotálamo, principalmente pela sua intrínseca e importantíssima relação com a hipófise. Então, portanto, o hipotálamo é uma estrutura diencefálica. E o subtálamo, que é esta região de transição
do tronco cerebral com o diencéfalo, mais especificamente desta região do tronco cerebral. Como é chamada esta região do tronco cerebral? Mesencéfalo. Aqui estaria a ponte, com a sua estrutura aqui, a artéria basilar. Então, vamos falar de um de cada vez. Inicialmente, o subtálamo, esta região marcada de verde aqui. Na verdade, vocês vão me desculpar, vou até colocar mais para cima, porque isso aqui desconfigurou. Pronto, essa é a região do subtálamo. Aqui nós temos o mesencéfalo e o subtálamo, esta região de transição diencefálica, do tronco com o diencéfalo. Por que essa região do subtálamo é tão importante? Ela vai ter, por ser uma região de transição, ela vai ter estruturas mesencefálicas. O subtálamo é uma região do diencéfalo que vai receber essa migração de estruturas mesencefálicas. Lembrando a todos vocês que quem inventou a anatomia, quem descreveu, separou, fomos nós humanos. Mas verdadeiramente não existe um limite, ó, aqui é subtálamo, aqui não é. Então, existe uma zona de transição. Então, existe uma zona do subtálamo onde transicionam estruturas mesencefálicas. Entre elas, essas principais aqui, núcleo rubro, substância negra e formação reticular. Se você for estudar isso aqui, você vai falar para mim, ué, Rafael, mas essas estruturas são estruturas do mesencéfalo, não são estruturas do diencéfalo. De fato, são estruturas típicas do mesencéfalo que, na transição com o subtálamo, vão formar essa zona chamada de zona incerta do subtálamo, que são essas estruturas mesencefálicas. Eu não vou falar de cada uma delas, isso aí, provavelmente vocês vão esgotar isso aqui nas aulas de mesencéfalo. Mas o subtálamo também não é uma região só de transição, ele é uma região própria, com um núcleo próprio, que é o núcleo subtalâmico. Alguém sabe o que esse núcleo subtalâmico faz, a importância dele? Bem, esse núcleo subtalâmico ele possui fibras motoras, e lesões nestas fibras, lesões subtalâmicas, como hemorragias ou demais lesões, vão causar uma coisa que cai muito em prova para vocês, tanto provas de residência, provas da graduação, depois, se alguém quiser fazer neurologia, neurocirurgia, também vai cair, que é uma síndrome clínica chamada hemibalismo. O hemibalismo é um movimento unilateral rápido, não rítmico, dos braços e das pernas, ou dos braços ou das pernas, proximal. É uma região como se fosse um chute rápido, ou um soco muito rápido com o braço. Raramente, essas lesões são bilaterais. Então, elas não vão ser chamadas, quando forem bilaterais, elas não vão ser chamadas de hemibalismo, mas sim de balismo. O mais comum são lesões unilaterais do núcleo subtalâmico e, portanto, hemibalismo. Eu não trouxe nenhum videozinho, mas existem vídeos muito interessantes no YouTube, se vocês quiserem ilustrar depois esse hemibalismo. Aonde que fica esse subtálamo, Rafael? Bem, eu disse aqui, se você quiser ver o diencéfalo, você tem que ver o terceiro ventrículo em fenda, o tálamo, abaixo, entre o tálamo e os núcleos da base, nós temos a cápsula interna, né? Lateralmente, medialmente a essa cápsula interna e abaixo do tálamo, olha quem nós temos aqui, o núcleo subtalâmico, essa região do subtálamo. Olha a região da substância negra, então, substância negra lá do mesencéfalo, que também vai migrar nessa zona incerta do subtálamo, né? Então, nós temos o subtálamo, substância negra e subtálamo. Essa é a parte anatômica funcional mais importante do subtálamo que vocês precisam lembrar. Vamos agora para o próximo, o epitálamo, marcado aqui pelo círculo verde aqui. Em G, nós temos a pineal, a principal estrutura do epitálamo. Nós temos aqui o limite inferior. Quem que é esse aqui? Alguém sabe? O limite inferior do diencéfalo, a comissura posterior. Então, pineal, a comissura das abenas e comissura posterior. Vamos ver isso numa outra visão. Vamos lá. Epitálamo, nós temos o plexo coróide do terceiro ventrículo, entra como epitálamo, esta região. Os núcleos das abênulas, ou núcleo abenular,
com sua comissura das abênulas, responsável por quê? Ligado principalmente ao sistema límbico e ao sistema das emoções. A pineal, todo mundo sabe, ou deveria saber, ligado ao ciclo de sono e vigília, e a comissura posterior, que é o limite inferior do epitálamo. Uma visão agora posterior. Estou olhando o tronco cerebral de trás para frente. Temos aqui o tronco, o cerebelo foi seccionado, esta região de losango, em formato de um losango, é o quarto ventrículo. Então, nós temos aqui mesencéfalo, com a lâmina quadrigêmea. Nós temos aqui a região da ponte, lembrando que isso é uma visão posterior, e a região do bulbo. Isso aqui é o tronco. Aonde fica o epitálamo, então? Esta fenda aqui, anatomicamente, ela foi seccionada também, ela é fechada. Isso aqui é o terceiro ventrículo. Fenda, ímpar e mediana. Abaixo, logo posterior ao terceiro ventrículo, nós temos quem? A pineal, ou corpo pineal, ou glândula pineal. E esse triângulo que vai ficar acima da glândula pineal, lateral ao terceiro ventrículo, é o chamado trígono das abênulas. E aqui a comissura das abênulas. Comissura, né, como vocês já aprenderam, são zonas de ligação de um lado com o outro, né? Comissura posterior, comissura das abênulas, comissura anterior. E aqui é a comissura das abênulas, né? Então, pineal, trígono das abênulas, comissura das abênulas e epitálamo. O epitálamo tem, portanto, funções endócrinas, como a pineal, ligado com o ciclo de sono e vigília, e o órgão subcomissural. Alguém sabe a função disso aí? O órgão subcomissural, meninos, é o seguinte, o epêndima é aquele tecido que vai revestir os ventrículos e o canal medular. É um epitélio modificado secretor, que vai ajudar até na produção do líquido. Esse órgão subcomissural é um espessamento desse epêndima. Ele é situado logo abaixo da comissura posterior e parece que ele está envolvido com a regulação do metabolismo da água e dos sais minerais. É uma estrutura pequena com uma importância endócrina. E o epitálamo, portanto, possui estruturas também não endócrinas, como eu comentei, os núcleos abenulares e a comissura das abênulas, ligada ao sistema de emoções, pertencente, portanto, ao sistema límbico, e as estrias medulares e comissuras posteriores, que não são estruturas endócrinas, ok? São estruturas nervosas, estruturas de ligação, estruturas de comunicação sináptica. Ainda dentro do epitálamo, como não falar da pineal, ela é um órgão sensorial que ao longo do tempo foi evoluindo para um órgão secretor, um órgão parenquimatoso. Essa daqui é uma imagem de um réptil, chamado de tuatara. Os peixes, os anfíbios e alguns répteis, como é o caso da tuatara, essa pineal é um órgão, como eu disse aqui, sensorial. Ela vai receber os estímulos luminosos através da pele, do crânio, e vai secretar, como no nosso caso aqui, mamíferos mais desenvolvidos, ela está ligada com a pineal está ligada com a recepção de estímulos luminosos pelo olho, que vão fazer conexões lá no hipotálamo, que eu ainda vou falar, e essas conexões hipotalâmicas vão levar lá na pineal a produção da noradrenalina como precursor de melatonina através da serotonina. Ou seja, deixa eu tentar explicar isso de uma maneira que seja mais simples para vocês. Você tem fibras simpáticas que durante o dia, essas fibras têm pouca atividade. Então, os níveis da melatonina na pineal, como a gente sabe durante o dia, na pineal e na circulação sanguínea são baixos. Durante a noite, pela não recepção desses estímulos luminosos, essa inervação simpática da pineal, ela vai ser ativada, isso libera noradrenalina. Opa, voltou. Isso libera noradrenalina, essa inervação simpática, logo, isso estimula a produção de serotonina na pineal e, portanto, produção de
melatonina. A produção de melatonina, então, à noite é cerca de 10 vezes maior do que acontece durante o dia. Isso vai ocorrer dessa atividade rítmica do núcleo supraquiasmático do hipotálamo. Tem alguns estudos que falam, que são muito interessantes, que essa nova geração agora está tendo uma alteração muito grande do círculo de sono e vigília por causa da luz do celular. Nós, naturalmente, não temos, né, o homem primitivo, ele não tinha um celular para ficar iluminando ele a noite inteira, né, deitado na cama. Então, era normal que quando houvesse o pôr do sol, todo esse sistema que eu expliquei, ele fizesse com que a melatonina aumentasse e logo ele entrasse no ritmo de sono e, portanto, dormisse para acordar no dia seguinte. Isso não está acontecendo com a gente, tem muito problema de luminosidade, a luz do celular, a luz da nossa casa que a gente deixa ligado, a luz do quarto. Então, a gente está tendo uma alteração desse ciclo de sono e vigília por essa alteração luminosa direta na pineal. Então, é o que eu comentei do ritmo circadiano. Os capilares da pineal, isso é muito importante, os capilares da pineal são um dos locais do encéfalo que não possuem barreira hematoencefálica. Tá? Depois a gente pode, vocês provavelmente vão falar mais disso, mas existem alguns locais do sistema nervoso central que não possuem essa barreira hematoencefálica pineal, é uma delas. Saindo do epitálamo, então, entrando no hipotálamo. O hipotálamo é esta região abaixo do tálamo e acima da hipófise. Lembrando aqui, quiasma óptico, infundíbulo hipofisário, haste hipofisária, hipófise. Acima, o hipotálamo. Essa estrutura, gente, é tão pequenininha, mas ela é tão importante que uma lesão dessa estrutura durante uma neurocirurgia, por exemplo, ou decorrente a um sangramento, isso causa graves danos endocrinológicos no paciente. Isso aí, quando vocês estiverem lá no endócrino, vocês vão ver isso também perder de vista. Mas quais são, então, as funções do hipotálamo? São essas pequenininhas aqui, ó, regulação da temperatura do corpo, regulação da sede, regulação da saciedade da fome, regulação endócrina, como nós já falamos da relação dela com a hipófise, do ritmo circadiano, pela relação com a pineal, dos núcleos que recebem esse estímulo luminoso, e regulação do comportamento emocional, ou seja, uma estrutura tão pequena com uma função nervoso central. Essa regulação ligada principalmente com a regulação endócrina também, que nós vamos falar sobre ADH, sobre os núcleos. Quais são as conexões que o hipotálamo faz? Ele vai se conectar com a neurohipófise, com a adenohipófise, com o sistema límbico, o sistema das emoções, além de conexões sensoriais e viscerais. Isso daqui eu tirei do meu slide, são conexões, ia ficar muito denso. Então, nós vamos, para terminar, só falar da neurohipófise, adenohipófise e sistema límbico. Conexões com a neurohipófise. Portanto, vamos voltar aqui. O que nós temos aqui? Nós temos infundíbulo hipofisário, haste da hipófise, hipófise. Isso daqui, ó, comissura anterior. E o que nós temos aqui? Hipotálamo, seria a aderência intertalâmica e o tálamo aqui. Então, abaixo do tálamo, hipotálamo. Essa região do hipotálamo possui vários núcleos. Os núcleos ligados, isso caiu na minha prova de residência, na minha prova de R1 de cirurgia, tá? Isso costuma cair em provas, às vezes, de residência também. É bom lembrar isso. Que os núcleos subtalâmicos relacionados com a neurohipófise são esses dois aqui. Quais são? O núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. Eles possuem conexões diretas com a neurohipófise. Então, hormônios, ocitocina e ADH, que são os hormônios produzidos pela neurohipófise, eles são produzidos lá no hipotálamo, através desses dois núcleos, né? E são armazenados e liberados na neurohipófise, através do sistema sanguíneo neurohipófise. E já a adenohipófise é uma glândula propriamente dita, ela é derivada do ectoderma, né? E ela possui regiões glandulares, ela diferente da neurohipófise. E essas regiões glandulares, ao invés de elas servirem só como armazenamento, elas são produzidas, os hormônios,
do cortisol, o CRH, o hormônio de tireotrofinas, o ACTH, o hormônio liberador de gonadotrofinas, todos esses hormônios são produzidos pela adenohipófise através de uma estimulação do hipotálamo. Ou seja, sem hipotálamo, você tem, ou uma lesão hipotalâmica, um tumor, você tem uma grande desregulação nessa produção hormonal pela adenohipófise. E as conexões com o sistema límbico, através do circuito de Papez. Esse é todo o circuito de Papez. Lembrando que a grande maioria de Papez está ligado lá com o telencéfalo, né? Mas existem estruturas do circuito de Papez que são estruturas únicas, como, por exemplo, o feixe prosencefálico medial e o fascículo mamilo tegmentar. Ou seja, o circuito de Papez não é um circuito hipotalâmico somente. Ele vai levar estruturas diencefálicas em conta e estruturas telencefálicas. Mas o hipotálamo, como vocês podem ver, juntamente com o mesencéfalo, juntamente com o giro parahipocampal, por exemplo, que é uma estrutura telencefálica, ele vai fazer parte do circuito de Papez e, portanto, o circuito das emoções, dos sentimentos, que é o sistema límbico. Vocês viram que eu passei sem falar do tálamo. O tálamo não dá para falar do tálamo numa aula de diencéfalo. O tálamo precisa de uma aula só para ele. São vários núcleos, várias estruturas, mas, de forma geral, o tálamo ele é considerado um relés, ou seja, ele é um centro de comando para distribuição das informações para o telencéfalo. Lesões do tálamo, por exemplo, podem causar uma síndrome de dor talâmica, que aí provavelmente vocês vão ver isso até melhor na neurologia, que é uma dor de muito difícil tratamento, uma das piores dores já, né, descritas, que é uma dor de fortíssima intensidade, porque o tálamo tem essa regulação da dor, da sensibilidade, tem regulação também de estruturas eferentes motoras. Então, o tálamo centro é como se fosse, pensa comigo, o centro você tem acesso ao Facebook de todos os locais do planeta que tem internet. Mas existem centrais do Facebook lá no Reino Unido, existem centrais com aquele software, com aqueles programadores. Estas centrais que recebem todas as informações e compartilham, seriam, no caso, o tálamo, seriam esses centros de distribuição. Tudo bem? Anatomicamente, eu não vou me deter nos núcleos talâmicos, porque é muita coisa, tá? Bem, eu espero que tenha sido proveitoso, que tenha dado para entender. É difícil de encéfalo, mas tentei dar uma passada bem geral. Essas são as referências. Muito obrigado.